Lei 13.777 de 2018. Há nessa lei inúmeras inovações, há nessa lei muitas importantes regras e inovações para o direito civil brasileiro, mas há uma em específico que pretendemos abordar nessa pequenina conversa que nos encanta particularmente. É a chamada multipropriedade. O que viria a ser a multipropriedade? Multipropriedade é um instituto jurídico recentemente regulamentado, mas que do ponto de vista mercadológico, do cotidiano das pessoas, já vinha acontecendo no Brasil e mundo afora, há mais tempo, inclusive. A multipropriedade, ela rompe com determinados preceitos, determinadas premissas do direito civil brasileiro. E vale lembrar, vale fazer um pequenino parênteses, o direito civil brasileiro e o direito como um todo sempre prestigiou bastante a propriedade privada, sempre prestigiou, protegeu o bem, porque o bem imóvel, sobretudo, ele foi o primeiro, talvez, elemento que conferiu efetivamente liberdade ao cidadão em face do Estado. Foi o primeiro passo dado em direção à emancipação de um povo, de uma nação em relação ao seu governo, por assim dizer. Eu digo que tal imóvel é de minha propriedade, cuido dela, e, portanto, naquele espaço eu não tenho que sofrer ingerência de um ente ou de uma entidade que governa como um todo aquela circunscrição, aquele espaço de terra. Esse foi o primeiro grande passo em direção a essa emancipação e que até hoje nós vemos reflexos de muitas vertentes do direito brasileiro, no direito penal, no direito civil, no direito tributário, enfim. Mas por que a multipropriedade rompeu com algumas premissas desse tão consagrado direito? Porque ela pretendeu, e vejam que interessante, contemporaneizar, de fato, modernizar a utilização de um modo bastante sustentável, bastante otimizado, útil, dos bens imóveis. Isso porque, até então, o que era comum dentro do direito e dentro das relações sociais é que uma pessoa fosse dona de um imóvel e, portanto, seu nome constaria na matrícula como dona titular do domínio absoluta daquele bem. No entanto, era possível que mais de uma pessoa, evidentemente, fosse dona de um mesmo bem, mas não havia entre elas divisão em fração certa, havia frações ideais daquele mesmo bem, havia cota-partes, por assim dizer, daquele mesmo bem, e era o chão, era a terra, era o espaço do bem imóvel, o espaço que eventualmente poderia ser objeto de divisão. Houve, com a evolução do direito, com a evolução do mundo, da urbanização, a possibilidade dos condomínios gerais, condomínios edilícios, a participação de mais pessoas como proprietárias de unidades autônomas versus áreas em comum. É fácil de enxergar isso em prédios, é fácil de enxergar isso em loteamentos fechados. Mas a multipropriedade, ela pretendeu, ao invés de disciplinar a utilização, a divisão do espaço, ela passou a dividir e te tornar proprietário do tempo, de uma fração do tempo. E é por isso que nós somos muito entusiastas dessa nova legislação. Ela, de fato, rompe com um preceito, com uma forma de pensar, inova para garantir que o proprietário em multipropriedade tenha direito de usufruir daquele seu bem numa determinada fração de tempo. Haverá, evidentemente, a estipulação de um condomínio, das regras gerais do condomínio, a instituição no cartório de registro de imóveis dessas regras, para que isso fique claro, para que isso fique conhecido de forma pública, qualquer pessoa possa acessar, mas, efetivamente, o proprietário em multipropriedade terá
e usufruirá aquele bem por um determinado período de tempo. E a lei vem dizer que o período mínimo de fracionamento é uma semana. Então os senhores imaginam que num espaço de um ano, 365 dias, você pode dividir um mesmo bem em 7 dias para cada pessoa. Então você imagina quantas pessoas poderiam ser proprietárias em multipropriedade. Isso torna a utilização dos bens muito mais saudável, muito mais utilitária, sustentável, porque afinal de contas eu sozinho não conseguiria usar 100% do tempo de determinado bem que eu pretendo adquirir no litoral. Suponha que eu pretenda adquirir um imóvel em Paraty. A menos que eu me mude para Paraty, eu não vou conseguir usá-lo todos os dias. Então, a aquisição em multipropriedade me permite utilizar aquele bem de forma racional, dividido com outras pessoas, dividido inclusive custos, e a partir dessa divisão eu posso usufruir de acordo com a minha necessidade aquele bem. Essa lei, embora de 2018, ela calha bastante com a contemporaneidade, ela dialoga muito com as formas de utilização mais racionais que nós estamos dando para as coisas. Nós estamos atravessando por um momento de ressignificação bastante sensível de tudo que nós utilizamos, e não é diferente com os bens imóveis. Não é de hoje que os espaços estão sendo compartilhados para trabalho, não é de hoje que nós temos utilizado nossas casas como locais de trabalho, dividindo o mesmo local de trabalho, muitas vezes com a esposa, com os filhos, enfim. Essa utilização racional passa, sem sombra de dúvidas, pela contemporaneidade dessa lei e desse instituto chamado multipropriedade. É isso. Um abraço.